Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada familiar, nesta terça-feira, mais uma terça-feira que o Senhor preparou para que nós estivéssemos reunidos para estudar a palavra do Senhor. Mesmo por alguns minutos apenas, mas são minutos valiosos, preciosos, em que passamos juntos, estudando os ensinamentos do Senhor. E todos os ensinamentos do Senhor são ensinamentos preciosos, porque é para nosso deleite, para a nossa bênção, porque Ele nos ensina para nos abençoar, para derramar sobre a nossa vida, sobre a vida de nossa família, bênçãos sem medida. E hoje não é diferente. Que vocês possam estar tendo aí uma semana de bênçãos, de vitórias. Estamos no início ainda da semana, mas que você já possa estar tendo bênção sendo derramada sobre a sua vida. E continue sobre toda esta semana. Nós estamos falando no mês ainda de março, estamos aí nos caminhando já para o final do mês. A semana que vem já estaremos aí numa transição de mês, deixando o mês de março e entrando no mês de abril. Então, vamos tomar cuidado com os nossos passos, tomar cuidado com o que temos feito da nossa vida e prestar mais atenção nos ensinamentos do Senhor. Então vamos prestar atenção no ensinamento de hoje, aquilo que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. O tema de hoje da mensagem é a oração que não tem poder. Presta atenção, a oração que não tem poder. E o texto é de Mateus 6:5. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Nós sempre falamos em oração, sempre falamos, principalmente nos dias de hoje, com todos os problemas que temos passado, que tem assolado o nosso mundo, como é comum fazermos os pedidos de oração. Correntes de oração, pedidos, campanhas de oração pela vida das pessoas, pela saúde das pessoas, pelos problemas financeiros, pelo desemprego, pela economia do país, pelas autoridades do país e por tantos motivos. Porque nós realmente estamos precisando da ação de Deus sobre a nossa vida, da nossa família e de todo o nosso país, do nosso mundo. Então temos que orar mesmo, amados. Porque a oração, ela é o alicerce de tudo. Então não existe solução sem oração. E sempre que nós falamos de oração, nós falamos da oração que funciona, da oração que Deus ouve. E hoje vamos continuar falando disso, mas em um viés diferente. Hoje, tanto é que o tema é a oração que não tem poder. Hoje nós vamos dar aí um lado diferente. Deus quer nos mostrar como você não deve orar. Sempre Deus tem nos ensinado como devemos orar. E hoje Ele vai nos mostrar como nós não devemos orar, como nós não devemos nos comportar diante dEle para que possamos ser ouvidos e atendidos por Ele. A nossa oração, ela será sempre atendida, e nós sempre falamos sobre isso, por Deus, quando ela for uma oração sincera, for uma oração de coração, uma oração verdadeira, uma oração cheia de fé, de acordo com a vontade de Deus. É muito importante que se diga isso, porque a Bíblia fala disso. E uma oração, preste atenção agora, sem querer se aparecer para o mundo ou para as pessoas. Inclusive aqui nesse versículo que nós lemos fala sobre isso. Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Então a nossa oração não é para os homens, a nossa oração não é para que as pessoas falem assim: nossa,
como fulano, como a fulana ora bonito, que palavras lindas eles proferem quando oram. Não é para isso. A nossa oração é para que chegue aos ouvidos, ao coração de Deus. Então, a oração é para Deus, para que mova o coração de Deus e para que Deus ouça o nosso clamor, o nosso pedido e entre, então, com providência naquele pedido que nós estamos fazendo. Oração significa conversar com Deus e falar para Deus do que estamos pedindo, precisando. Então, não é para os homens, não é para se aparecer, mas sim para Deus. Seja essa oração sendo feita para nós, para nossa família ou para alguém que está pedindo que nós façamos. Então, agora, preste atenção. Nós vamos falar aqui algumas características daquele modo de orar que você não deve fazer, daquele modo de se comportar que você não deve ter, para que a sua oração tenha poder, para que a sua oração seja ouvida e atendida por Deus. Vamos lá. Primeiro, aquele em que não há conversão e nem compromisso com Deus. Então, aquele que ora, a oração dessa pessoa não terá poder, presta atenção, e não será ouvida por Deus se ela estiver orando sem ser convertida de verdade e se não houver compromisso dela para com Deus. Isso é muito forte, amados. Preste muita atenção. O mundo, as igrejas, estão cheias de pessoas se dizendo cristãs. Cheias de pessoas se dizendo convertidas, se dizendo que têm um compromisso com Deus. Mas, na verdade, são apenas palavras soltas, da boca para fora, e que a vida delas mostra totalmente o contrário. Não se converteram de verdade, e o que significa isso? Até disseram que aceitaram Jesus, até mesmo se batizaram, mas continuam a viver uma vida de pecado, continuam a viver uma vida sem compromisso com Deus, continuam a viver uma vida sem obediência a Deus, às suas regras, aos seus estatutos. E não adianta orar. Se você não tem compromisso e não está convertido de verdade, não vive uma vida de santidade, a sua oração não tem poder. A sua oração não será atendida por Deus. Então, quer ter a sua oração atendida? Quer que a sua oração tenha poder? Claro que o poder não é nosso, é de Jesus Cristo, mas ele age através de você. Quando você ora com poder ali, em nome de Jesus, ele vai usar você. Mas o poder não é seu, é dele, mas através de você. Mas para que isso aconteça, você tem que estar convertido de verdade e ter verdadeiramente um compromisso com Deus. Outra, se você ora e não recebe a resposta, não tem poder a sua oração, é porque essa oração falta sinceridade e obediência ao Senhor. Então não adianta você orar se você não é sincero, se você não é obediente a Deus. Isso é outra coisa muito séria. Você pode estar falando muito bonito, orando muito bonito, mas você não é sincero, você é uma pessoa que acaba sendo, como a Bíblia diz, hipócrita, falando bonito nas ruas, nas igrejas, nas casas das pessoas, orando até pelas pessoas. Lindo, maravilhoso, mas é desobediente a Deus e falso. Falta com a verdade e com a sinceridade. Você é hipócrita, como diz a palavra do Senhor. Então, preste muita atenção. Sua oração não tem poder e não será atendida por Deus. Outra característica negativa da oração sem poder, que não será atendida por Deus, são contra a vontade de Deus. Então, a pessoa que a oração dela não tem poder, e não será atendida, é uma oração vazia, é uma oração que não vai de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus é muito clara em dizer que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus.
Então, se você ora e a sua oração não está de acordo com a vontade do Pai, então ela não tem poder e não será atendida. Uma outra característica: a oração é cheia de incredulidade. Você até ora bonito, põe a mão nas pessoas, mas lá no seu interior você não acredita nem no que você está falando e orando. Falta fé. Você mesmo é o incrédulo daquilo que você está pedindo. Então ela não tem poder. Ela não será atendida por Deus, porque é uma coisa vazia, da boca para fora, sem fé. E a última característica, é uma oração vazia e sem poder e não será atendida por Deus quando você que ora não aceita ser disciplinado, seja por Deus ou por alguém que está com a autoridade de Deus sobre a sua vida. Se você não aceita a disciplina de Deus ou de alguém que Ele colocou para disciplinar, então não adianta você orar, que a sua oração não será atendida por Deus e não tem poder. Então nós vimos hoje várias características negativas de uma oração que não tem poder, de uma oração que não vai ser atendida por Deus. Então fica aí agora para você refletir nessas características, para você se autoanalisar. E se você se enquadrar em uma ou mais características, se ajoelhe, peça perdão e mude, ainda há tempo. E passe a ser totalmente o contrário. Uma pessoa positiva, cheia de fé, de acordo com a vontade de Deus, obediente, sincero. E comece a ter intimidade com Deus para que você seja abençoado e possa abençoar também aquelas pessoas que dependem de você. E a sua oração passe a ter poder e ser ouvida por Deus. Qual tem sido a sua oração? Fica essa pergunta aí para você nesta terça-feira. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais essa terça-feira, por mais essa mensagem que o Senhor vem a falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo faça-nos agora refletir, meditar nessa palavra e que nós possamos, como filhos e filhas obedientes, aceitar, Senhor, a tua palavra, meditar e aplicar nas nossas vidas para sermos abençoados. Continua nos abençoando nesta terça, na nossa noite que virá, Senhor, dando-nos uma noite de descanso, renovadora das nossas energias. Continua nos abençoando nesta semana, Senhor, guardando-nos e protegendo-nos de todo mal, dando-nos o livramento, Senhor, de todo mal, seja humano ou espiritual. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma vez, foi uma alegria, um prazer estar aqui com vocês em mais esse devocional. Recebam o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até quinta-feira em mais outro devocional, outra mensagem abençoada do Senhor para a sua vida. Compartilhe essa mensagem se ela falou ao seu coração. Até quinta, em nome de Jesus.